David Grush, que foi o ex-agente do governo americano, que participou do Congresso dizendo que viu relatórios de naves alienígenas capturadas e corpos não humanos capturados, agora apareceu na televisão americana dizendo algo bastante intrigante sobre essa questão de ufologia, sobre vida extraterrestre e tal. O ponto central da discussão dele é o seguinte: nós estamos, culturalmente falando, interpretando esse fenômeno ufológico de maneira equivocada, porque nem tudo se trata de extraterrestres convencionais, homens baixinhos, verdinhos, que voam em naves e tal, ou seres humanoides que parecem conosco, mas não são humanos, mas também ele está falando aí de outra dimensão, de outras dimensões, de outra espécie de existências. Ao atribuir todo esse fenômeno meramente ao extraterrestre. Isso certamente é uma parte da questão. É provável que parte disso seja exatamente isso. Mas existem outras, taxonomias de inteligências anômalas, vamos chamar assim, que talvez sejam ultraterrestres. Então, essa é uma discussão que todo mundo que estuda ufologia acaba se perdendo. Por quê? Você pode ver até mesmo em canais que abordam ufologia já conhecidos, é muito focado nessa questão casuística. Um OVNI passou ali, olha a imagem de um OVNI, vamos lá investigar se é um OVNI mesmo, vamos pegar o relato da pessoa, o que é que a senhora viu? Não, eu vi aqui uma pessoa que eu vi uma coisa que não era uma pessoa, mas parecia uma pessoa, tal. A questão casuística de seres de carne e osso, podemos dizer assim, Essa questão mais convencional da ufologia moderna. Só que dentro dessa atmosfera, desse universo ufológico, nós não tratamos somente do aspecto 3D, nós não tratamos somente de vida a partir do ponto de vista humano que é vida. Existem outras formas de existência que não derivam do carbono, que não são 3D, ou que podem até mesmo ser tridimensionais, mas são de outra dimensão. Ou seja, são seres que nós, desde os tempos antigos, por conta da religião, aprendemos a chamar de seres espirituais. Talvez tenha crescido aqui, tenha partido e retornado, e existe um bioma sombrio, existem outros tipos de origens, existe o fundo do mar, nós não entendemos 70% dos nossos oceanos e que tipo de inteligência avançada pode ter se desenvolvido no leito marinho, por assim. Interessante ele citar isso, Você vê que ele vai pro âmbito espiritual, ele vai para essa questão espiritual de outra dimensão e tal, e ele automaticamente volta para a questão tridimensional, para a questão carnal, propriamente dito, material, e fala sobre o fundo do mar. É impressionante, com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós não conhecemos 70%, 80% do que tem nos oceanos. E você tem também declarações de deputados americanos como Tim Burleson, eu trouxe vídeo sobre ele aqui, ele falando sobre isso, de que há relatórios, ele ouviu de pessoas importantes, de dentro da marinha americana, que existem bases extraterrestres de seres não humanos. A gente usa extraterrestres, mas de repente essa turma nem veio de fora. É uma galera que está aqui há muito tempo, que existem bases de inteligências não humanas no fundo dos oceanos. E a gente não discute isso, a gente não discute muito isso em ufologia. A gente trata a ufologia apenas com a questão mais casuística. Musiquinha do Arquivo X, você acredita em vida extraterrestre? Aí a gente se resume em ET de Varginha, Roswell, mas a coisa é muito mais complexa do que imaginamos. Eu acho que o mapa mundi que nós conhecemos não é um mapa original da Terra, é um pedaço da Terra. Eu acredito que existam outros continentes que não são informados para nós, que mora uma turminha lá, que não é humana. Eu não sei se vocês já viram, tem um mapa da Terra plana, pessoal que acredita em Terra plana, que diz que a Terra é um reino, E é bem interessante. Quem me mostrou a primeira vez esse modelo de mapa foi o Rafael Hungria, do Dáquila Pesquisas. Eu achei bem interessante. Não sou terraplanista, mas para mim faz muito sentido. Os terraplanistas acreditam que a Terra não é um planeta, é um reino. E onde nós estamos é o centro, tem um centro assim do reino. E em volta tem outros reinos, o que dentro do modelo convencional são outros planetas, Mas é tudo uma coisa só. E, cara, deixa eu ver se eu acho esse mapa aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vai ficar melhor aqui para nossa explanação. Então, pessoal, eu não consegui encontrar o mapa que o Rafael Hungria me mostrou quando a gente conversou há muito. Isso tem uns 3, 4 anos isso quando a gente conversou. Mas isso aqui ilustra bem, esse mapa aqui ilustra bem um dos modelos de terra plana que o pessoal acredita, tá? Veja bem, a Terra, como eles disseram,
É um reino. Nós estamos aqui, ó. Essa parte aqui é que somos nós, ó. Depois dessa parede de gelo aqui, ó, que é a Antártica, aqui é a Antártica, tá vendo? Por isso que não deixam ninguém chegar na Antártida, por isso que tem um tratado da Antártida, ninguém pode passar além das muralhas da Antártida. E aí, depois da muralha da Antártida, tem outro reino, tá? Tem outra coisa que parece com a Terra, mas não é a Terra. Mas é tudo uma coisa só que com reino diferente. Aí depois tem outros, ó. Outros e outros e outros, né? O mapa que eu vi, cara, é bem maior do que isso aí, que mostra, assim, inúmeros reinos. Né? Então, as espécies, segundo umas discussões ufológicas que eu ouvi, as espécies alienígenas não humanas, né, que há relatos que nós que os seres humanos já presenciaram, vem desses lugares aqui, ó. Então o que acontece, gente? Eu não acredito em terra plana, tá? Eu não sou terraplanista. Entendo perfeitamente porque tem muita gente que é terraplanista, porque você tem duas opções. Né? A gente nunca saiu da Terra, né? A grande maioria de nós nunca saiu da Terra. Né? Nunca pegou um foguete, nunca foi para o espaço, nunca se afastou, não viu, nunca conferiu. Então você tem duas alternativas. Ou você acredita nas imagens das agências espaciais, ou você não acredita. Eu prefiro acreditar, porque junto com as imagens das agências espaciais existem já relatos de povos antigos, mitologias, lendas, a própria Bíblia, né, diferente de algumas interpretações das pessoas que usam versículos bíblicos para dizer que a Terra é plana. Eu discordo dessa interpretação. Para mim, a Bíblia ela deixa muito claro que a Terra é um globo, uma esfera e tal, mas existem interpretações de uma forma ou de outra. Voltando aqui, juntando essas imagens que nós temos hoje, junto com esses elementos que eu falei para vocês, eu prefiro acreditar que a Terra realmente é um globo, é um planeta, espaço sideral, universo, as coisas, é o que para mim está muito cientificamente falando, e evidências nos mitos da mitologia, até mesmo a minha fé, o meu estudo de teologia, me mostram que a Terra é um planeta, é um globo. Só que eu não ridicularizo, não tento enfiar na cabeça, você é doido, a Terra é planeta, você está aqui dentro da Terra plana. Eu não entro em discussão com terraplanista, porque, cara, eu nunca saí daqui da Terra, eu nunca vi a Terra de longe. Então, se eu nunca vi a Terra fora da Terra, como é que eu posso provar com 100% de exatidão que o terraplanista tá errado? De repente quem tá errado é eu, tô errado, de repente eu tô errado. E aí, entendeu? Mas, independente disso, mesmo acreditando que a Terra é um globo, pra mim, o que é mostrado pra gente do planeta Terra é só isso aqui, ó, que tá aqui no meio. A Terra, o planeta Terra em si, no meu ponto de vista, tem mais continentes. Tem muita coisa dentro do planeta Terra que a gente não sabe, ó. Cada coisinha verde desse aqui parece que é um continente, ó. Além das muralhas da Antártida, entendeu? Então eu tenho essa visão. Vamos voltar aqui pro David Grush. Assim dizer, piscadinha. E, portanto, há muitas coisas diferentes que isso poderia ser. Eu certamente não tenho todas as respostas e não sou onipotente e não tive acesso total aos acervos e análises do governo dos Yield sobre isso. Mas precisamos estar abertos a muitas origens possíveis diferentes, nenhuma das quais, creio eu, entra em conflito com a teologia judaico-cristã básica. Mas precisamos estar abertos a um pouco disso também, porque suspeito que uma boa parte disso não seja tradicionalmente extraterrestre, por assim dizer. Então, aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, né, que achei extraordinária essa explanação do David Grush, né? Nem tudo que é, entre aspas, alienígena é extraterrestre. Ponto. Ou seja, existem seres aqui, a própria Bíblia nos dá mais ou menos um respaldo disso. Existem seres na Terra que não são humanos, mas são daqui. Não são extraterrestres, não vieram de outros planetas, não vieram de outra dimensão, são seres terrestres, inteligentes como nós, mas não são humanos, entende? Por exemplo, quando Caim matou Abel e ele fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu para uma aldeia. Ele fugiu para uma aldeia, conheceu umas mulheres lá e conheceu uma mulher lá e formou família lá, ficou por lá. Peraí, se Deus criou Adão e Eva são os primeiros humanos, tiveram Abel e Caim, como é que já existia uma outra civilização? Vocês entendem? Então a própria Bíblia ela dá um norte nos mostrando que, de fato, existem outros seres que não são humanos, que são inteligentes como nós e que são daqui. E aí nós entramos aí nos intraterrenos, nós entramos aí também nos que moram debaixo do mar. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que você tem que ter muita vontade de aprender para você perceber que muita coisa nos foi ocultada, mas que a Bíblia
E lendas e mitos de povos antigos já nos disseram que existe. E as evidências atuais, quando você para de olhar com os olhos do ceticismo forçado, nos mostra que tudo isso é real. Então, gente, voltando aqui para o mapa, ó, no meu ponto de vista, vamos saindo aqui da ideia da Terra plana, isso aqui, ó, é o globo terrestre, tá? É o globo terrestre. Fora da Terra plana. Isso aqui é o globo terrestre. A gente só tá aqui, ó. O que a gente sabe, o que a gente vê, o que é permitido sabermos, só tá aqui nesse centro aqui, ó. Aí mostra como se esse centrinho aqui fosse toda a Terra. Para mim, tem outros continentes, tem outras formas de vida vivendo aqui na Terra mesmo. Vamos voltar aqui para David Grush. É isso aí, já foi. O vídeo dele acabou. É isso, pessoal. Eu não sei se esse vídeo trouxe uma contribuição para o debate, né? Se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você ou não, né? Mas fiz ele com essa intenção, né? Para que ele possa acrescentar o seu conhecimento, seu nível de conhecimento e também abrir, né, uma porta para o debate amigável, respeitoso aí nos comentários, tá certo? Eu me lembro de ver alguns comentários, inclusive, voltando a falar de terra plana, algumas pessoas dizendo assim, terraplanistas que me seguem, né? Poxa, eu acho o Júnior tão inteligente, cara, um cara tão desperto, e o cara acredita na bola molhada. Pô, Júnior, você, como assim? Pô, eu gosto desse canal, mas não acompanho tudo, porque esse cara não é terraplanista, e aí... Não, gente, não é bem por aí, pessoal. Não é bem por aí, tá? Os argumentos da Terra plana não me convenceram de que a Terra é plana. Não me convenceram ainda. Eu me lembro de ter tido um debate, e perdi esse debate até, tá? Perdi esse debate até porque eu não... Chegou num ponto de argumento ali que eu não tive mais como argumentar, mas era porque meu nível de conhecimento não era suficiente para continuar o debate com o Rafael Hungria, né? Eu e o Rafael tivemos um debate muito caloroso, muito respeitoso, mas muito caloroso, aquele debate, né, forte sobre essa questão, né, de terra-planeta, terra plana e tal. O Dáquila fala sobre uma terra convexa, né? Eles acreditam numa terra convexa que é bem parecido com a ideia de terra plana e tal. Os argumentos ainda não me convencem, tá? Para mim, tudo que os terraplanistas usam, né, para dizer que a Terra é plana, para mim, as explicações científicas convencionais me mostram o contrário, tá? Mas é como eu falei para vocês, eu posso estar errado, eu nunca serei a Terra. Então, assim, eu entendo a pessoa que é terraplanista. Compreendo perfeitamente uma pessoa que é terraplanista. Acho errado ridicularizar quem é terraplanista. Acho errado, por exemplo, numa faculdade, um terraplanista querer dar uma opinião dele, querer fazer uma pergunta pro professor, ou querer, com base naquilo que ele acredita ser verdade. Porque é o seguinte, a ciência convencional também, pessoal, ela é baseada em muita especulação e muita fé. Você tem que ter muita fé para acreditar no Big Bang. Muita fé. Aí os caras afirmam que aconteceu um Big Bang há bilhões e bilhões de anos atrás. A gente não estava lá, não, mas os caras afirmam que aconteceu. Não, a ciência... Que ciência? Que cientista? Como é que ele chegou a essa conclusão? Então, assim, o Big Bang é uma teoria com base em elementos... com base em histórico e cicatrizes, podemos dizer assim, do universo, sabe? Quando você olha uma pessoa e vê aquela pessoa com uma cicatriz, a depender do tamanho da cicatriz, do formato, você imagina o que foi que aconteceu. Se você não perguntar para a pessoa, aquilo ali pode ter sido uma briga, você entendeu? Então, assim, a Terra, o universo tem essas cicatrizes, podemos dizer assim, que são pistas do que possivelmente, talvez, aconteceu. Só que a pessoa que estava lá, que viu tudo isso, né, a gente não teve acesso ainda para saber o que foi que aconteceu, então a gente especula. E a ciência convencional é cheia dessas especulações. Então quem sou eu para chegar e falar para um terraplanista que ele é ridículo e que ele tá errado, pô? Não dá. Pra mim é só uma questão de, não acredito nesse caminho, acredito nisso aqui. E vou lutar com todas as minhas forças para que todo terraplanista tenha o direito e a liberdade de falar o que ele acredita, o que ele pensa. A teoria da relatividade, quando foi proposta por Einstein, quebrava todos os protocolos de verdade absoluta científica da época. E para finalizar, até pouco tempo atrás se acreditava que o universo tinha 12 bilhões de anos. Saíram novos estudos agora mostrando que o universo tem o dobro da idade. 24 bilhões de anos. Meus amigos. Como é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome dele. Eduardo Marinho. Como Eduardo Marinho fala, né? O ser humano ganha um grãozinho de conhecimento e quer explicar o universo. É muita prepotência, né?